Lúcia, que ela é a terapeuta de luto, né, bem renomada. Espero que vocês aproveitem a minha palestra. Obrigada, tá, professora Amara? Bom dia a todos. De novo, eu quero, né, mais uma vez agradecer a presença de vocês e principalmente agradecer, né, a Cléo e ao Roberto pelo convite. Eu adoro dar aula, adoro falar, né? E o tema que eu vou falar hoje é um tema um pouco espinhoso, né? Que é a questão do suicídio, e principalmente do suicídio na adolescência. Eu quero começar provocando um pouquinho a plateia, né, perguntando para vocês o seguinte: alguém aqui alguma vez já pensou em morrer? Quem já pensou em morrer, por favor, levante a mão. Olha só, alguém aqui da plateia já pensou em se matar? Olha só, hein? A professora está levantando o dedinho e isso fica entre nós, né? Mas está complicado mesmo, tá? Mas por que eu estou começando essa palestra com essas perguntas? Porque existe, quando se fala da questão do suicídio, que eu já vou definir, existe um contínuo, né, que vai desde o desejo de morrer, né, o desejo de se matar, aquele desejo meio esporádico, sabe? Principalmente quando a gente briga com o marido, né, separações, desemprego, digamos, as perdas naturais da vida, que nem por isso dói menos. Muitas vezes a gente pensa até em se matar, né? Não como um desejo efetivo de morte, mas como uma forma de se livrar daquela dor. Vejam a importância desse conceito, tá? E depois a gente tem, né, depois do desejo de se matar, a gente começa a ter o que se chama de ideias suicidas, onde esse desejo de se matar toma corpo, tá? Então eu já vou começando a planejar como, situações, vai tomando corpo, e finalmente a questão do suicídio, olha o nome, exitoso, que é quando a pessoa finalmente consegue o seu objetivo, o que eu ainda coloco entre 1000 aspas, porque existem estudos que mostram, né, que é difícil a gente saber de fato se aquele que conseguiu se matar queria morrer, porque ele não está mais aqui para responder, tá? Ou se ele de fato queria uma outra forma de vida, um alívio, e se a tentativa de suicídio era um grito de socorro que não pôde sair de outro jeito. Então existe um autor que se chama Roosevelt Carson, ele tem um livro que eu recomendo, que se chama Dos Suicídios Públicos Brasileiros, que ele fala que o corpo do suicida é um último e intenso e angustiado pedido de socorro que não pôde sair de outra forma. E aí eu faço um link, né, com as duas palestras anteriores, que realmente, se nós pararmos para pensar, é difícil falar de vários temas em família. Que dirá do tema suicídio? Que dirá, né, desse tabu tão grande, porque o suicídio é um tabu, né? Não se fala em família quando ocorre um suicídio. Isso coloca um problema enorme em termos de estatísticas. O suicídio ele é subnotificado, porque dificilmente a família vai querer que se coloque lá causa mortes, suicídio, tá? Então se colocam N causas, menos o suicídio, porque fica um estigma, fica uma marca, né?
Então isso coloca um tabu. Então o suicídio, no que se refere, né, a políticas públicas, não existe, tá? E as estatísticas são subnotificadas. E se fala hoje muito mais do que suicídio em comportamentos suicidas. E aí eu digo para vocês, né? Quer dizer, o que são comportamentos suicidas? Eu dou risada porque fumar o nosso cigarrinho, né, pode ser chamado de comportamento suicida, né? Os workaholics, aquelas pessoas que vivem para trabalhar, né? Quem se identifica aqui, né? Eu me identifico um pouco nessa categoria. Será que a gente pode dizer que isso é uma forma de comportamento suicida? Né? Então existem aí limiares que são extremamente tênues entre aquilo que nós chamamos de busca de vida e busca de morte. Eu sou coautora de um livro chamado Adolescência, Vida ou Morte, da editora Ática. Eu escrevi esse livro em autoria com a professora doutora Júlia Kovacs, né? E lá a gente discute exatamente na adolescência uma questão vital, porque aparentemente o adolescente está em busca de vida. Então, esportes radicais, sair, culto exagerado ao corpo. Será que eu posso dizer que o adolescente está buscando vida ou ele está buscando morte? Vai depender de toda uma leitura de cada caso. Então isso é uma outra questão. Eu não posso falar em suicídio, eu posso falar em suicida, e cada caso é único, merece ser avaliado na sua especificidade. Agora, óbvio, alguns números para vocês, tá? De 90, da década de 90 para cá, os suicídios cresceram assustadoramente. Na adolescência, a adolescência é o segundo grupo de risco para suicídio, só perde para o grupo de terceira idade, tá? O Brasil, ele está num ranking aí, não muito em termos de número, não está nos 10 primeiros países para suicídio. Tá, mas ele também não está muito lá na frente, ocorre bastante suicídios. O estado onde mais ocorre suicídio no Brasil é o Rio Grande do Sul, e isso se justifica, né, pela própria rigidez, né, da ascendência alemã, que eu sei bem como é que é essa história, porque minha ascendência é alemã, né? Então, alto índice de número de suicídio, principalmente no Rio Grande do Sul. Tá? E no Brasil também o suicídio é a terceira causa de morte na adolescência, né? A gente tem o homicídio e tem as subnotificações, né? Então aquele adolescente que morre num acidente após ingerir bebida alcoólica, pega o carro e morre no poste, eu posso dizer que isso é suicídio? Não posso dizer. Mas acaba, né? Então, o suicídio sendo subnotificado. Eu tenho minhas dúvidas se não seria a segunda causa de mortes na adolescência. Uma outra questão, ainda antes de entrar na definição de suicídio, que coloca um grave problema em relação à adolescência, suicídio na adolescência. A extensão hoje, né, do que se chama adolescência. A gente tem clareza do que é a puberdade, ou seja, então o início da adolescência, ele é muito claro. Começa com as mudanças físicas. Quando que termina a adolescência? Alguém sabe me dizer? Eu sou uma adolescente, estou com meus 52 anos e eu sou uma adolescente ainda, né? Na verdade, esse é um problema seríssimo, tá? Porque então o suicídio tem, né, questões sociais, psicológicas, biológicas,
né? E na questão social, hoje se estende cada vez mais o que se chama de adolescência, porque um dos critérios para definir a adolescência é a autonomia financeira. Gente, né? Convenhamos, quem hoje, aos 22, por aí, que era, né, assim, um dos limites cronológicos da adolescência, 20, 22 anos, tem hoje autonomia financeira. Então, obviamente, isso coloca uma questão em termos do suicídio, né? Porque este período, socialmente, ele se estende, tá? Então, vejam quantas questões. Subnotificação, né? Adolescência, o que se chama de adolescência. No que se refere à adolescência como um período de crise, tá? Um período de luto, a gente tem aí uma questão importantíssima que define o suicídio, que é o luto dos pais heróis. São 3 lutos na adolescência. O luto pelo corpo infantil, o luto pelos pais da adolescência, que deixam de ser os pais heróis com os quais eu posso me identificar, né? Para aqueles pais que eu vejo como não heróis, e aí pegando, né, de novo as palestras anteriores, que pais são esses? Será que eu posso me identificar ou não? Né? Ou que modelo esses pais estão dando para identificação, né? E um terceiro luto, que é o luto dos papéis da infância. Então vejam, o adolescente ele fica extremamente vulnerável, procurando figuras de identificação, ele funciona em grupo, e aí que mora o perigo, tá? Porque ao buscar estes grupos, ele tem um forte apelo para entrar na onda. E a onda qual é? A onda é drogas, é sexo desenfreado, é a busca do prazer, que aí a gente encontra as bases sociológicas para a questão do suicídio, né? Porque vejam, quais os valores que eu tenho hoje? A eterna juventude, o corpo, o descartável, né? Então você vê um fator básico para a questão do suicídio, conversando com os adolescentes hoje, que se chama desesperança. Que futuro eu tenho? O que me espera ali na frente? Tá? Então, esse é o quadro geral. Mais um agravante na questão do suicídio de adolescentes. O adolescente ele está no auge da sua potência física e cognitivamente o adolescente ele regride um pouco para o pensamento mágico onipotente da criança. Vocês já conversaram com adolescente? Olha só, vou dar 2 exemplos que são bem engraçados, falando dessa questão do espaço e do tempo para adolescente. Né? Tem a Berasturi, que é uma das especialistas em adolescência, uma autora, ela traz o exemplo, né, de uma mãe que chega em casa e a filha está brigando com o pai porque o pai não a tinha levado para comprar um presente. A mãe chega no pai e fala, mas escuta, por que você não levou a nossa filha para comprar o presente? Qual o problema? Ela tem uma festa. Querida, a festa é daqui a um mês. Então, o sentido de urgência do adolescente, eu quero agora, eu quero já, porque ele tem a coisa da imperiosidade do ato, da impulsividade calcada nesta força física. Um outro exemplo, a mãe chega para o filho que está lá largadão no sofá, na boa, né, vendo televisão ou no Face ou no computador, que depois, quando abrirem as questões, acho que é muito importante a gente falar disso, tá? Do isolamento, da pseudo-conexão do adolescente com o outro, em função dessa questão, né, da mídia. E aí essa mãe chega para o adolescente que está lá na boa e fala, filho, você não vai estudar para a prova? Ih, mãe, relaxa, a prova é só amanhã.
Relaxa, mãe, não estressa, sem neura, né? Então vejam, cognitivamente o pensamento do adolescente ele tem uma deturpação espaço-temporal. Tá? O tempo e o espaço ficam meio esquisitos nessa fase. Aí eu vou inverter. Lembrem da adolescência de vocês, claro, somos todos adolescentes ainda, né? Então tá tudo fresco na memória. Mas lembrem que certamente o pai ou a mãe de vocês, em algum momento, com pouquíssimo tempo assim de diferença, já deve ter chegado para vocês. Você não acha que tá grandinho para fazer isso? Meia hora depois. Tá pensando o quê? Você ainda é muito criança, não pode, né? Então vejam, este é o panorama da crise adolescente. É uma crise de papéis, pelo mundo dos papéis da infância, pais da infância, né? E o corpo da infância, aliado a esse pensamento mágico onipotente com a impulsividade, um mito do herói. Né? Eu atendo, eu sou, como a Clara falou, especialista em luto, e eu atendo vários adolescentes em processo de luto por amigos. Gente, é a coisa mais triste de se ver. Por quê? Porque de fato o adolescente acredita que com ele, imagina, nada vai acontecer. É o mito do herói. Então, quando morre um parceiro, um colega, uma amiga, é que cai a ficha de que eles não são imortais, ou seja, tudo isso é, né, um pano de fundo para o suicídio na adolescência, suicídio não tão suicidado, ou seja, não tão claro, e suicídio, que agora então eu vou definir. Eu escolhi, né, essa capa aqui, é de um livro de uma psiquiatra, ela mesma portadora de uma grave depressão, então ela luta com uma depressão, e é um livro que ela escreveu tanto do ponto de vista profissional como da vivência pessoal dela, o que eu acho fantástico, porque nós temos que começar a desmistificar essa questão do suicídio. Todos somos passíveis de ter alguém na família que cometa suicídio. Nós somos passíveis de sofrer uma depressão, que é um dos transtornos que está na base também do suicídio. Então é um livro fantástico, e ela, né, tem essa capa aqui, que é Quando a Noite Cai, que é, né, a pessoa se jogando num abismo. E de fato, ninguém que está bem comete suicídio. Eu acho que essa é uma primeira questão. A questão do suicídio. Morrer não é difícil, difícil é a vida e seu ofício. Essa frase é desta psiquiatra, deste livro que se chama Quando a Noite Cai. Cada meio de suicídio é peculiar, intensamente privado, impenetrável e terrível. O suicídio terá parecido ao seu perpetrador a última e melhor das piores possibilidades, e qualquer tentativa por parte dos vivos para mapear esse terreno final de uma vida pode ser apenas um esboço loucamente incompleto. Aqui eu vou entrar com o conceito de autópsia psicológica. Quando alguém comete suicídio, da mesma forma que se faz autópsia física, quando a família procura ajuda, a gente vai fazer o que se chama de autópsia psicológica, até para tentar prevenir futuros suicídios naquela mesma família, porque tem a questão da transgeracionalidade, tá? Mas o maluco dessa autópsia é que nós nunca vamos ter uma resposta final, como eu já disse lá na frente. Porque a gente não sabe, nunca vai ter certeza se a pessoa queria morrer ou se era um pedido de socorro. Mas a autópsia psicológica, ela é feita, né, entrevistando familiares, indo à escola. Então eu vou dar um exemplo que está bem atual, que a Cléo lembrou, que é esse caso que está na mídia, que cai entre nós, né? Eu não acredito, eu, Ingrid, particularmente, que aquele menino tenha
matado os pais e tenha se suicidado. Eu acho que é toda uma montagem de um cenário ali, mas eu não vou entrar nessa questão. Pensando, né, que fosse de fato um suicídio, como é que a gente, né, um homicídio e um suicídio, como é que a gente faria a autópsia psicológica? Entrevistando a escola, né, coordenadores, amigos, outros familiares, né, para se chegar a uma ideia do que pode ter levado, né, aquele ato. Eu tenho um exemplo bastante triste da minha prática, né? Eu estava um Dia dos Pais em casa com meu filho e com meu pai, comemorando o Dia dos Pais. Isso foi, acho que em 2013. Não foi, 2004, por aí. 2003. Tá, comemorando o Dia dos Pais, quando toca o telefone na minha casa, era um amigo meu, desesperado, pedindo minha ajuda, porque o irmão dele tinha acabado de perder uma filha de 14 anos, adolescente, por suicídio. Qual foi o cenário do suicídio? Olha só, Dia dos Pais, a família tinha ido almoçar fora, pai, mãe, 2 filhas, e aí, terminado o almoço, a mãe falou, vamos no shopping comigo, tal. O pai falou, não, vou para casa dormir. A filha mais velha foi com a mãe e a filha mais nova voltou para casa com o pai. Esse pai foi tirar o cochilo depois do almoço e ele acorda com o barulho de um tiro. Tá? Ele teve que arrebentar a porta do banheiro, né? E encontrou a filha ainda viva, tá? Com um tiro na cabeça, com a arma que era dele. Tá, depois ele procurou, né? A família procurou minha ajuda e eu fui fazer toda a tal da autópsia psicológica, mas também não precisava fazer muita autópsia psicológica, estava claro pelo cenário que a dificuldade desta adolescente era com o pai. O suicídio tem um componente autoagressivo e heteroagressivo, porque o suicídio nos agride, porque mostra o seguinte, olha aqui, o amor que você tem por mim, o vínculo que nós temos, não foi suficiente para impedir a minha morte, viu? Você é um reles ninguém que não conseguiu realmente evitar que eu me suicidasse. Então ali está claro que o componente heteroagressivo era contra o pai. Tá? Então aqui, vejam, por mais que eu tente explicar, fica um esboço loucamente incompleto. Pode ver. Segunda. Suicídio é definido como uma morte que vem de dentro, construída. Nunca, né, se você fizer a tal da autópsia psicológica, provavelmente você vai ver que a ideia foi sendo construída, tá? E atenção, se vocês não levarem nada do que eu estou falando, mas levarem o que eu vou falar agora, eu já vou ficar feliz. Existem vários mitos em relação ao suicídio, e o maior deles é o seguinte: quem tenta mesmo, quem quer mesmo, não tenta, vai lá e faz. Mentira, 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 pisca-alerta, pisca-alerta. Tudo bem, a tentativa, ela pode até ser lida, sim, como uma manipulação, mas é uma manipulação que contém um enorme sofrimento para todos, para quem está tentando o suicídio e para a família. E estatísticas, deixa eu ficar um pouco desse lado que é mais justo do lado de cá. E as estatísticas mostram que quem tenta acaba conseguindo. Tá? Você tenta uma, você tenta duas e você vai se especializando, né? E acaba conseguindo. Existe inclusive um livro chamado Suicídio, Modo de Usar. É verdade, né? Que mostra exatamente aqui. Se você quiser fazer, faça certo. Tá? Existe, tá? Então,
né, gente? E outra questão na adolescência, extremamente importante. Reparem que, como o adolescente funciona por grupo, quando um grande ídolo se suicida, imediatamente após a gente tem surtos de suicídio de adolescentes. Eu não sei se vocês lembram da morte do Kurt Cobain, né? Imediatamente após, um monte de adolescentes se suicidou, o que faz com que hoje, inclusive, já existam normas muito rigorosas de como a mídia, principalmente a mídia escrita, deve notificar um suicídio de uma pessoa pública, tá? Porque o adolescente imita. Então, essa é toda uma questão também a ser discutida em relação ao adolescente, principalmente. Se campanhas para o adolescente seriam interessantes ou se as campanhas vão dar uma ideia do que não estava pensado até ali. Tá? Então, olhem a complicação. Tá? Então, suicídio é uma morte dramática, aparentemente inexplicável, assustadora, violenta e potencialmente contagiosa. Porque se alguém ao meu lado se suicida, isto me mostra que, eu também posso fazer isso. Eu nunca tinha pensado, mas eu posso. Então, ela é potencialmente contagiosa, principalmente no adolescente. Etimologicamente, sui, si mesmo, sedes, esmigalhar. Então, é um esmigalhar a si próprio. Tá? Então, homicida de si próprio. Você muda para mim? A tendência hoje é falar em comportamento suicida, que é todo ato pela qual um indivíduo causa lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau de intenção letal, e de conhecimento do verdadeiro motivo desse ato. Tá? O Verlaine Botega é um psiquiatra da Unicamp, especialista, né, em suicídio. Eu também sugiro a leitura de todos os livros dele. Tá? Próxima. Fatores predisponentes ao suicídio. Dos transtornos mentais, os transtornos de humor, principalmente transtorno bipolar, transtornos de personalidade, antissocial, borderline, narcísica, transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, tanto, digamos, legalmente aceitas, quanto de outras substâncias, né? Então, a questão, por exemplo, das overdoses, né, das mortes por uso de drogas, é grande o número de morte por overdose na adolescência, né? Transtornos mentais orgânicos, esquizofrenia e quadros com comorbidades. Fatores sociodemográficos. Sexo masculino, os homens cometem mais suicídios do que as mulheres. Adolescentes meninos, homens, né, do sexo masculino, cometem mais suicídio do que as mulheres têm mais tentativas, até pelo tipo de escolha do instrumento, né? Os meninos escolhem meios mais agressivos, revólver, enforcamento, pular de altura, né? As mulheres mais comprimidos, cortar pulso, né? Então dá mais chance, inclusive, de socorro do que de meios mais radicais, tá? Aí vem desempregados, aposentados, estratos econômicos extremos, solteiros ou separados, aquilo que não sei se foi a Cléo que falou, do sentimento de pertença é extremamente importante, né, para a questão do suicídio. Migrantes, ou seja, a palavra-chave, pertença. Eu me sinto pertencendo a um grupo, a uma sociedade, eu tenho futuro, eu não tenho, a questão da desesperança. Próximo. Fatores psicológicos.
perdas recentes, perdas parentais na infância, datas importantes, reações de aniversário. O que são aquelas reações de aniversário? Toda data que me remeta a alguma perda, tá, que eu não elaborei, que eu não vivi, isso pode ser um fator predisponente ao suicídio. Dinâmica familiar conturbada, né? De novo, a família, né, como realmente base para tudo, e a agressividade, e aí de novo a questão da adolescência, a impulsividade, né? O adolescente não espera, é pá-pum. Eu quero, eu vou, eu faço, depois eu avalio a consequência, né? Quanto tempo eu tenho? Acho que já passou, né? Então deixa eu só ver aqui o próximo. Pode ir? Deixa eu ver o próximo. Então os fatores, só vou terminar com os fatores, depois a gente abre para ver. Fatores clínicos, doenças orgânicas incapacitantes, dor crônica, lesões desfigurantes, epilepsia, neoplasias e AIDS, tá? Essa é uma questão também bastante importante. Adolescentes, né, como um grupo de risco para contrair o HIV, né, e muitas vezes o diagnóstico do HIV como disparador do suicídio na adolescência, tá? Próximo. E aí eu vou encerrar. Eu acho que esse quadro aqui encerra. A gente tem, então, voltando, né, para a minha provocação inicial, quando eu perguntei, alguém já pensou em morrer, em se matar? A gente tem aqui, né, esse quadro que mostra. Então, ideação suicida. Tá, de vez em quando, a gente até pode pensar, né, quero morrer, quero sair dessa vida, quero ir para uma melhor, tá difícil. Ameaças de suicídio, tentativa e suicídio exitoso, tá? E, ironicamente, tem um autor chamado Alvarez que ele vai falar que justamente ali, quando a pessoa não gostaria de ter o benefício da dúvida, ou seja, quando ela queria o reconhecimento de que ela de fato fez aquilo, ela tem o benefício da dúvida. Né? Porque é difícil, às vezes, definir se foi de fato suicídio ou não. Então, aqui a gente encerra, né, os slides e eu quero só trazer dados bem fresquinhos que eu acho que vale a pena. Né? A cada 45 segundos em todo o mundo, alguém comete suicídio. A cada 2 segundos, uma tentativa. O caso de suicídios em adolescentes aumenta assustadoramente, é a terceira causa de morte entre pessoas de 15 a 44 anos, de ambos os sexos. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum dado interessante, estatístico. Não, já falei, eu acho que é isso. E aí só um adendo, eu vou falar um pouco da questão da infância, porque as pessoas me perguntam, bom, e o suicídio na infância, né? Se a gente entender que a adolescência começa com a puberdade, ou seja, com as mudanças físicas, né? Isso também coloca uma questão importante, porque as mudanças físicas cada vez mais estão começando muito cedo, né? Existe uma sexualização precoce, uma série, né, o desenvolvimento dos caracteres primários tem, né, sido cada vez mais cedo. A gente vê meninos com 9, 10 anos, meninas com 9, 10 anos, às vezes iniciando a vida sexual, né? Então isso coloca também uma questão de quando termina a infância, começa a adolescência. Mas eu acho importante colocar o seguinte, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu atendo uma mãe que perdeu o marido, quando ela me procurou para, né, ter ajuda, o filhinho estava com 4 anos, e aí um dia ela em consulta disse para mim o seguinte, nossa, né, o nome fictício aqui, o Lucas, chegou para mim e disse que vai se matar.
que ele está com muita saudade do pai, e é uma criança que verbaliza muito. Então é muito legal, porque essa criança, ela assim, traz, né, assim, prato cheio do que ela está sentindo. Aí eu falei para essa mãe, olha, atenção, vigilância, evitar deixar, né, coisas que ele possa se machucar, até porque é uma criança extremamente forte, que não tem limite. Eu fui conversar com a coordenadora na escola, vive se machucando, porque sobe em árvore, gosta de desafios, etc, etc. Agora, imaginando que esta mesma criança chegasse e se desse um tiro, eu poderia dizer que é suicídio? Qual a resposta de vocês? Sim, não? Não. Oi? Só tem 4 anos. Isso coloca uma questão importantíssima. Só tem 4 anos. Em que idade começa a se estabelecer concretamente o conceito de morte como irreversível e geral? Ou seja, todos vamos morrer e da morte não tem volta. É quando a gente começa a passar, né, do pensamento concreto para o pensamento abstrato. Então a criança de 3, 4, 5 anos, ela ainda não tem muito bem a noção de que se ela se der um tiro, ela vai morrer, né? Então é muito difícil se falar em suicídio na infância, exatamente porque o conceito de morte ainda não é completamente estabelecido. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Fazendo autopropaganda, que feio, né? Tem um livro chamado Dilemas Éticos, né? Que eu sou uma das organizadoras, e nesse livro tem 2 capítulos sobre suicídio, que são bem fáceis de ler, e um deles, eu escrevi, o outro uma colega minha, e é uma coisa bem importante, porque ela fala de como os profissionais de saúde lidam com a questão do suicídio, tá? E a gente lida muito mal. Será que eu tenho 5 minutinhos para ler uma carta? Pode ser? Vocês aguentam um café? Tá? Eu prefiro até abrir mão das perguntas, mas ler isso aqui, porque isso aqui é precioso. Peraí. Deixa eu só achar aqui, tá? Eu tá vendo? Eu não marquei a página. Ou então a gente pode ir pro café. Depois você lê? Depois eu procuro enquanto tá? Aí eu leio e daí a gente acha, tá? Deixa eu finalizar aqui. Do suicídio que ela falou, né? Igual o pessoal fala pra criança, né? Meu papai morreu, mas foi pro céu. Mas tudo bem, foi pro céu e não vai voltar? Não é? O pessoal sempre questiona, é meio complicado para a criança. Então, pessoal, agora a gente vai dar um intervalo e vai ter o café, e depois do café a gente volta para a pergunta, tá bom? E aí só no final a gente vai dar o certificado, só para fazer vocês fiquem, tá? É só pegar o certificado, tá? Então tá, obrigada pela paciência aí. Aí tem um cafezinho aqui na sala de lado. Obrigada.